Oi, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de legislação básica, conforme a portaria 54 do CBM-MG. Bom, qual o objetivo da nossa aula hoje? Nossa aula de requalificação vai direcioná-los a focar, renovar, atualizar todo o conhecimento que os senhores já adquiriram no curso de formação de bombeiro civil. A legislação, ela é uma inovação da portaria 54 e ela não deixa de ser menos importante. É uma matéria de grande valia ao profissional de bombeiro civil, tá? Muitos acham cansativo, o entendimento muitas vezes é complicado. Eu entendo isso aqui, estando desse lado, né, como instrutora, diretora da Fênix. Mas é importante, primeiro, conhecer o objetivo dessa norma. O que o CBM quer passar para os senhores profissionais de bombeiro civil, né? Conhecidos como os brigadistas profissionais aqui no estado de Minas Gerais e em outros estados também, tá? E essa questão do ser brigadista, ser bombeiro civil, ela trouxe muita polêmica na atualização da portaria 33. Ficou aquela guerras de vaidades, mas a questão da brigada e do profissional ser chamado de brigadista, ela tem uma certa valia, tá? Porque o bombeiro civil, ele trabalha dentro de uma brigada, e daí surgiu o brigadista profissional. Tá? O profissional é para dar ênfase a essa brigada, quer dizer que ela não é voluntária, beleza? Então vamos dar prosseguimento. Qual que é o objetivo dessa nossa matéria hoje, legislação básica? O objetivo é que os senhores fixem a intenção do CBM, os seus direitos e deveres e tenha conhecimento das normas que o cercam, tá? Então vamos lá. Vocês já são profissionais, muitos já estão aí em atividade, né? Que é o caso de grande parte, né, que sai aqui dos nossos alunos da Fênix. Graças a Deus todos saem aí com já empregados, né? A requalificação, ela tem um tempo, né, de 72 horas aulas, de acordo com a portaria 54 do CBM. E o intuito dela é só do quê? Atualização. Ela é a antiga reciclagem. Então, para o profissional já formado, naquela carga horária mais extensa, é justamente de atualizá-los. Porque norma muda, protocolos mudam, né? E a gente tem aí uma carga horária né, de NRs que atualizam a norma constantemente. Então, tem essa função. Quem é o profissional bombeiro civil? E vocês vão me perguntar, ô Bianchi, bombeiro civil como assim? Porque o CBM não proibiu usar o bombeiro civil? Sim, correto. Mas a função, ela é do bombeiro civil. A nomenclatura do profissional que agora passou para brigadista profissional, que atua dentro de uma brigada profissional. Então vamos lá. Quem que é esse profissional bombeiro civil? Bombeiro civil é a pessoa física que atua remunerado ou não dentro de uma edificação ou evento temporário, tá? E tem os seus direitos assegurados pela Lei 11.901. Gravaram? E eles vão atuar aonde? Na prestação dos primeiros socorros, na prevenção e combate ao início de incêndio
e controle de pânico. E ainda pode atuar aonde? Na busca e salvamento. E quando eu falo nessas 3 funções, ela é exclusiva. O profissional bombeiro civil não tem que fazer função do vigia, do porteiro, da recepcionista, não. Conforme a portaria do CBM, conforme a lei federal 11.901, o bombeiro civil é aquele que trabalha em função específica. O bombeiro civil tem o CBO, que é aquele quando que você assina a sua carteira de trabalho, ele é registrado lá dentro do Ministério de Trabalho e Emprego. E é importantíssimo, porque são órgãos regulamentadores, tá? E que estão sempre fiscalizando as empresas para não haver excessos sobre o funcionário bombeiro civil. Vamos lá, então. A Lei 11.901 de 2009, como eu já tinha dito, ela é federal, vale então para todo o nosso território nacional. E nela vem essa lei, antes, tá? Ela reconheceu a atividade do bombeiro civil. Foi o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Que assinou essa lei, sancionou essa lei. E ela vem garantindo que alguns direitos, tá, para o bombeiro civil. Além de fazer surgir com direitos perante a norma, né? Ele já moldou quem é esse profissional, dando o que? Direitos. E quais são os direitos já que vem nessa norma? Vem a jornada, que é 12/36. Bianca, podemos ter outra jornada? Pode sim, tá? Mas na somatória do quantitativo de horas mensais, não pode haver excessos, tá? Essa carga horária 12/36, perante a CLT, ela vale o quê? Para o empresário não abusar desse profissional bombeiro civil. Ela limita a jornada de trabalho. Agora, você pode trabalhar no horário comercial 8 horas por dia? Pode, você só não pode ultrapassar. E se ultrapassar, Bianca, o que eu faço? Você pode receber através de banco de horas, você pode receber através de descanso, você pode receber essas horas a mais prestadas ao empregador através de horas extras. Ele reverte esse trabalho em excesso, que passou desse limite da norma, em dinheiro para você, tá? O outro direito assegurado pela Lei 11.901 é o uniforme. Então, quando você entra dentro de uma empresa, o empregador tem que te ceder o uniforme completo e com as características, né, anti-chamas, resistentes para a nossa função. E aí vai ser também de acordo com o risco da atividade. Como assim, Bianca? Por quê? Se você for um bombeiro civil somente de shopping, exemplo, você não precisa de um EPR à sua disposição. Mas se você mexer com substâncias, produtos perigosos, a brigada deverá ter à disposição EPR, né? Roupas apropriadas para aproximação, para fazer o resgate, contenção daquele produto no caso de um sinistro, tá joia? Então, o uniforme vai de acordo com o risco, mas todo o risco para o bombeiro civil, que é o imediato, é o quê? Se deparar com a questão do princípio de incêndio. Então, o uniforme, ele tem que ter uma certa resistência a chamas, a suportar o calor. Segundo essa lei também, nós temos direito
ao seguro de vida, tá? O seguro de vida não é individual, a empresa opta sempre pelo seguro de vida de grupo, tá? Mas existem valores mínimos e valores mais altos, que também vai ser feito de acordo com o risco da atividade. Mas seguro de vida é sempre muito importante o profissional da ativa ter, tá? Por causa dos riscos da nossa profissão. Temos também direito ao adicional periculosidade. Como é que funciona esse adicional? Hoje, o salário do bombeiro civil, segundo o sindicato, da convenção coletiva do sindicato, está em R$ 2.001 aqui em Minas Gerais. E em cima desse valor se adiciona os 30%, tá? E aí também nós temos direito ao quê? A reciclagem. Só que a reciclagem aqui no estado de Minas Gerais não tem mais esse nome, a requalificação, que é exatamente esse curso que os senhores estão fazendo. Então, são esses 5 direitos que a norma, a lei 11.901 assegura, tá? O bombeiro civil. Detalhe importante, turma. Pelo sindicato, pela convenção coletiva do trabalho, que ela vem muito, puxando a CLT, aquela questão de não desbeneficiar o trabalhador e deixar todos os trabalhadores mais homogêneos, vem ainda outros direitos. É sempre bom o profissional sempre receber a consolidação, tá, do sindicato. É muito importante. Leiam sempre, porque lá tem outros direitos como vale transporte, alimentação, auxílio creche, tá? Que não estão dispostos na Lei 11.901, tá joia? Muito importante. Outra lei que é exigida, pela Portaria 54 é a Lei 22.839 do CBM-MG. E prestem atenção nessa lei, porque essa lei é que veio trazer esse montuário de portarias voltadas para o profissional bombeiro civil. Essa lei, a 22.839 de 2018, janeiro de 2018, o CBM, o comando, se alertou para os problemas da nossa classe, se alertou para a má formação que existia anteriormente. E ele quer dar o que hoje para nós? Condição de trabalho, tá? Norte ao bombeiro civil e de certa forma a gente ganhar um certo know-how, um certo status aí fora. E o que acontecia antigamente? As escolas, não eram credenciadas, os instrutores não eram credenciados, os centros de formações não eram. Era tudo muito solto aqui em Minas Gerais. Mas em São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Brasília, cidades já estavam mais à frente do nosso estado. Já tinham os centros credenciados, os instrutores credenciados e os alunos credenciados, tá? E todo credenciamento, gente, toda classe, todo profissional que tem um certo credenciamento dentro de um outro órgão, que é um órgão superior, é visto com outros olhos no mercado de trabalho. E literalmente a gente ganha uma nova postura, a gente ganha uma nova condição de trabalho, tá? Uma coisa mais respeitosa, porque ali por trás existe uma organização, existe regras, condutas que têm que ser seguidas e observadas. Então, essa lei, a 22.839 do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, foi quando
o comando se alertou e falou: opa, ô corporação, nós somos os detentores dessas atividades que os bombeiros civis estão praticando aí, e muitos sem nortes. Muitos praticando de forma errada. A gente precisa alinhar esse pessoal todo aí, eles são importantes para a sociedade, mas assim como a gente tem a obrigação de fiscalizá-los, eles têm a obrigação, o dever de seguir algumas regras. Vamos colocar ordem nesses profissionais, para que não haja abuso por parte dos empresários e nem a má conduta por parte dos profissionais. Então, essa lei foi a lei que o CBM quer trazer o quê? O bombeiro civil, tá? O brigadista profissional como auxiliar das suas atividades. E as atividades são bem claras e específicas. Quais são elas, Bianchi? Prevenção e combate ao início de incêndio e controle de pânico. Segunda atividade, busca e salvamento. Terceira atividade, prestação de primeiros socorros. É só essas três? Só essas três. Mas perante o curso aí a gente vai ver que é muita coisa que tem dentro dessas três funções delegadas ao bombeiro civil. Beleza? Parágrafo mais importante ao bombeiro civil nesta norma, o artigo 7. O artigo 7 é onde que ele vai criar o setor da DAT credenciamento e DAT fiscalização, que são os órgãos voltados diretamente para atender o bombeiro civil. E o que eu quero dizer com isso? O CBM criou um setor para o bombeiro civil. Olha que bacana. E a partir daí, então, a gente sofre o quê? A gente tem que atender uma série de requisitos para atingir um credenciamento e a gente vai sofrer fiscalização por parte do CBM. E bem como se quebrar uma das regras, a gente está correndo nas penalidades, nas sanções impostas na lei. Muito importante também todo bombeiro civil ficar ligado, tá? E se atualizar nessas sanções. A portaria 33 foi a primeira portaria que veio regulamentar o artigo 7 da Lei Estadual 22.839. Como assim, Bianchi? Porque essa norma, a Lei Estadual 22.839, ela é uma lei muito geral, ela precisa ser regulamentada. E como que o CBM regulamenta uma norma geral? Através de portarias, tá? Então, a primeira portaria que surgiu foi a portaria 33. Trouxe um alvoroço, tinha muito ponto contraditório, extinguiu a nomenclatura bombeiro civil, o que ela ia contra a Lei Federal 11.901. E tá aí um dos motivos maiores que eu acho que essa portaria foi revogada. Ela não pode existir mais. No nosso ordenamento jurídico, uma lei revogada, normalmente ela não volta a ter validade, tá? Então surgiram, perante essa portaria que era única, né, para todas as formas, né, todas as formas de brigadas que nós temos hoje, a municipal, de aeródromo, florestal, e tinha ainda a rodoviária. Ela falava sobre tudo ao mesmo tempo e criou-se uma confusão na leitura de seu texto. Hoje está mais fácil. Cada brigada, cada tipo de profissional da nossa área tem uma portaria específica. A nossa portaria do bombeiro civil, do brigadista profissional, é a portaria 50. E onde que você vai encontrar
a grade curricular do seu curso, o que o centro de formação tem que te oferecer, um centro de formação credenciado tem que ser e tem que oferecer para o aluno. Está contido na portaria 54. Muito importante também os senhores estar atualizados nessas portarias. O que fala a portaria 50 para o brigadista profissional? Primeiro, que tem que usar uniforme. O uniforme hoje não pode ser mais a blusa vermelha, tá? A blusa tem que ser de qualquer cor, mas não pode estar escrito Bombeiro Civil e nem a logo do lado direito, do lado esquerdo. A logo é sempre do lado direito ou centralizada no tórax e abaixo somente o primeiro nome da pessoa. Não podemos usar mais nome de guerra e também não pode seguir com o fator RH. Nas costas, escrito em arco, Brigada Profissional. Não podemos mais utilizar bombeiro civil, nem em uniforme, veículos, em marketing, tá? O curso bombeiro civil existe? Existe. A função, o profissional existe pela lei 11.901. No estado de Minas Gerais, nós somos chamados de brigadista profissional. Existe 2 cursos, tá? Que nós, centros de formação, podemos ministrar. O de brigadista profissional no estrito senso e o de bombeiro civil. A Fênix opta sempre pelo curso de bombeiro civil. Por quê? Porque a abrangência dele é a nível nacional. Se você sair daqui para São Paulo, eles vão pedir para você somente completar a carga horária, tá? Ao contrário que o certificado de brigadista profissional, ele pode não ser aceito em outros estados. Por quê? Por não reconhecer esse curso. Mas o nosso corpo de bombeiro, trouxe esse curso, é uma inovação e tem essa aceitação aqui. Já digo de antemão, as empresas não estão aceitando, tá? As empresas estão na mesma linha de raciocínio que a Bianchi e estão aceitando o curso de bombeiro civil que atende o quê? A lei federal. Tá jóia? Mas se alguém ministrar um curso de brigadista profissional no nosso estado, está errado? Não está errado, não. Tá correto também e tem validade, tá jóia? Você vai conseguir credenciar. Então, vamos voltar lá no nosso uniforme. É a blusa que não pode ser vermelha. É essa blusa de malha que eu estou falando, porque lá na portaria, eles tratam a gandola como camisa, tá? A camisa, essa gandola, ela é vermelha, a logo sempre do lado direito, com o nome abaixo, sem fator RH, escrito Brigada Profissional em curva nas costas. Calça operacional preta e bota ou coturno. Eu sempre indico para os meus alunos o coturno, porque movimento melhor e mais segurança no tornozelo. A bota deixa muito movimento, mas até aí é escolha do aluno que se sentir melhor e mais confortável. Outros fatores, é opcional. Cinto preto é opcional, boné opcional, tá? O boné preto opcional também, tá joia? Não são mais itens obrigatórios. Na Fênix nós usamos de uniforme nossa blusa preta, usamos a máscara, tá? Nessa época de pandemia, usamos a máscara. É que eu tô gravando sem, tá? Porque eu tô sozinha aqui dentro da sala. E questão do uniforme é justamente isso. Veículos, não pode ter nada escrito comando, bombeiro civil, corporação, nem fachadas de prédios se você for trabalhar numa brigada.
o nome que vai se usar, é brigada. Você pode até dar um nome na sua brigada, como Fênix Brigada, né? Você tem essa liberdade. Outra coisa que eu quero dizer são as sanções que estão previstas também. Muito importante, eu vou estar postando também, né, as sanções previstas. Mas os mais importantes nessa parte, né, é essa questão do uniforme, que a gente está vendo ainda muita gente usando uniforme errado, né? Mas aí tem uma contradição, tá? O CBM, a portaria 33 não previa prazo para adequação de uniforme. A portaria 50 e 54, ela já traz esse prazo, tá, de adequação do uniforme por parte das empresas. Tem um prazo aí de 4 anos, mas ela foi editada em 2019, então esse prazo está correndo. 4 anos após a publicação em 2019, tá? Então hoje, se for ver hoje, esse prazo já está menor, beleza? A gente tem que reconhecer também os deveres do bombeiro civil. O bombeiro civil, ele tem o quê? O dever da pontualidade no seu trabalho. Ele tem o dever de reportar todo e qualquer fato aos seus superiores, ou dentro da brigada, ou coordenador da brigada, e fazer o acionamento, né, da entidade correta. No nosso caso é muito com bombeiro civil, com bombeiro militar ou com o SAMU, tá? Tem o dever de relatar todo caso específico, né? Então são deveres do bombeiro civil. E o que são direitos do bombeiro civil? São aqueles elencados na Lei 11.901 e mais a convenção coletiva do sindicato, né, que eu citei para os senhores, tá? É muito importante o bombeiro civil ter ciência dessas normas, ter ciência desse conteúdo, tá? Mas para os senhores é muito importante que o profissional bombeiro civil tenha uma postura diferenciada dos demais. Ele tem que ser um profissional que tenha empatia pelas pessoas ali ao entorno, porque afinal de contas, você está ali com um olhar crítico, preventivo, para manter quem? A vida, o patrimônio e o meio ambiente. Então, não tem como você não ser empático com os demais. Mas a postura do bombeiro civil, você não precisa ser o paizão, mãezão, querendo resolver todos os problemas. Bombeiro civil tem que focar na sua área e tem que sempre fazer o quê? O feedback. Faça o feedback de todo o caso ocorrido do sinistro, por menor ou maior que seja. Leve para a sua brigada e converse com o superior e troque ideias com os colegas profissionais, tá? Isso é muito importante e de grande valia, tá? Por hoje, turma, é só. Eu fico por aqui. Até a próxima.